Mas quero, nesse momento, também estender a quem está em casa, né, a quem está aqui, a minha solidariedade, porque não é fácil ver pessoa que você ama, pessoa que você conhece, no caso, desde que eu nasci, mudar, né? O meu avô tinha Huntington. Eu, durante um tempo, eu e minha mãe, a gente morou com ele, e eu vi alguma parte, mas ele, durante muito tempo, ele foi tratado como Parkinson. Não, durante muito tempo não, sempre ele foi tratado como Parkinson. E eu não gosto de acessar, não gosto de entrar nessas páginas, porque, obviamente, elas são histórias interessantes para as pessoas, mas elas são histórias muito doídas para mim. Mas eu estou aqui para representar e para dar luz e conhecimento a uma doença que não é muito conhecida. Então, eu quero acessar essas páginas. Convidamos o senhor Mário Marra, jornalista, comentarista esportivo e familiar de Huntington, que compartilhará sua vivência e reflexões sobre o impacto da doença no cotidiano familiar. Apesar de jornalista, a voz não está muito... E de usar a voz diariamente, talvez até por isso, a voz não está muito boa, não. Mas é a que eu tenho, então vamos nela. Primeiro, prazer estar com vocês. A minha parte é uma parte muito menos técnica e talvez muito mais sofrida, porque eu vou falar da minha mãe, né? Respira. A ideia é contar um pouco, né, das coisas pessoais que eu vivi, que a minha família viveu. Mas eu vou meio que de trás para frente, de frente para trás, a gente vai se virando aqui. Por ser filho de alguém com Huntington, eu sou legítimo representante, né, dos familiares. Me sinto legítimo representante dos familiares, porque eu sofri na pele algumas coisas. Mas quero, nesse momento, também estender a quem está em casa, né, a quem está aqui, a minha solidariedade, porque não é fácil ver pessoa que você ama, pessoa que você conhece, no caso, desde que eu nasci, mudar, né? Ter transformações que acabaram modificando aquela pessoa. Deixa eu só ver aqui o horário, para eu não me perder, 10h20. Hoje eu trabalho na ESPN, em São Paulo, sou comentarista da ESPN Brasil, Disney+, faço especialmente os jogos do campeonato inglês, mas faço jogos da Libertadores e também da Sul-Americana. Estive trabalhando na semana passada, inclusive, nos jogos de Sul-Americana, e no final de semana, com 2 jogos de Premier League, né, que é o principal investimento da casa, e no final de semana tenho mais. Então, eu entendo hoje que eu estou vivendo um momento muito especial, de possibilidade de falar de situações com alguma leveza, porque a leveza foi algo que eu conquistei junto com Huntington. De observar que não adiantava insistir, que não adiantava ficar nervoso, que não adiantava, era melhor ter um outro caminho. E esse caminho acabou fazendo parte da minha vida. Por isso, virou um modo de vida. Mas eu vou voltar no tempo, né? Como eu citei, a minha família a gente tem dúvida de quantos casos, porque algumas pessoas da família morreram cedo, e a gente tem dificuldade de falar que aquilo era sintoma ou não, mas também não vem ao caso. O meu avô tinha Huntington. Eu, durante um tempo, eu e minha mãe, a gente morou com ele, e eu vi alguma parte, mas ele, durante muito tempo, ele foi tratado como Parkinson. Não, durante muito tempo não, sempre ele foi tratado como Parkinson. O meu tio mais velho, o irmão da minha mãe, viveu 20 anos com o diagnóstico do Huntington, mas viveu 10 anos com o diagnóstico do Huntington, e nos primeiros 10 anos ele foi tratado também com Parkinson. Eu tenho um primo, filho desse tio, que há 2 anos ele teve e convive com o diagnóstico. Ele está ótimo, está muito bem, já está com 67 anos e está muito bem.
E eu tenho também a última frase, né, doutor Pedro, a última slide, né? Tenho também a esperança que, do jeito que ele está, ele vai viver bem, porque eu preciso conviver. Eu prefiro conviver com a esperança. Então, é uma forma otimista e também leve de ver a vida. E a outra pessoa na família é a minha mãe, esta que está aí. A gente sempre teve uma relação muito afetuosa. Eu sou filho único, né? Melhor dizendo, eu tenho uma irmã, mas a minha mãe só teve um filho, né? Eu. E a gente sempre conviveu com muita afetividade, muita proximidade. Como vocês podem perceber, ela está aí numa piscina. Ela era atleta do Minas Tênis Clube. Ela foi, durante muitos anos, ela foi campeã mineira de nado costas, adorava uma piscina, e eu, convivendo com ela, eu era levado à piscina, né? Porque era o caminho natural dela, ela queria ficar na piscina. E os nossos passeios, né, normalmente envolviam, até porque Belo Horizonte não tem praia, né? Os nossos passeios envolviam um clube. E a gente estava quase todo final de semana, e a gente se divertia muito em clubes, e ela quase sempre na piscina. E eu, uma criança, no calor de Belo Horizonte, quase sempre com ela na piscina. E, com o passar do tempo, eu fui percebendo, e aí está um sintoma citado pelo doutor Pedro, né? A falta de interesse de ir ao clube, a falta de interesse de praticar esporte para uma pessoa que é atleta, e que foi atleta. Isso era algo que era bem estranho para mim, conviver com aquela nova figura, que era sempre muito ligada a diversas atividades e que, de um momento para o outro, perdeu o interesse. Mas, ok. Em algum momento também, até por não entender não entender a doença, nem saber que ela existia, eu achava que aquilo era um movimento natural de alguém que tinha nascido numa piscina, que competiu a vida inteira e que, em determinado momento, falava, cansei, quero um pouco mais de distância. Mas, hoje em dia, eu consigo fazer relações nesse sentido. Eu acho que tinha alguma coisa a ver. Agora, já tentando passar um pouquinho para o que eu vivo hoje, eu estou sempre, por trabalhar com Premier League, e eu volto daqui a pouco para minha mãe, por trabalhar com Premier League e com a Inglaterra, de 2 em 2 anos a gente faz algumas transmissões lá. Estive esse ano para fazer uma transmissão muito importante, que foi a transmissão de um time que não conquistava um título diante do seu torcedor há 30 anos. E eu vi cenas incríveis. E o amor pelo futebol, o amor pelo esporte, foi algo que passou da minha mãe para mim. Ela nem precisava ser tão atleticana como era, porque ela acabou me atrapalhando, né? Porque eu sofro muito mais do que eu gostaria. Mas também não consigo tirar o Atlético da minha vida. Eu gostaria, né? O doutor Pedro, se pudesse fazer uma cirurgia e tirar o Atlético da minha vida, eu gostaria. Mas ele não sai da minha vida, insistentemente. E faz parte da minha vida, assim como as lembranças dela. Ela não me viu trabalhar na minha profissão. E eu confesso a vocês que, já há alguns anos, essa talvez tenha sido a maior raiva que eu tenho. De não ter dado orgulho, a possibilidade dela se orgulhar de mim. Porque é difícil, é muito difícil. Quantas pessoas se formam em jornalismo, quantas pessoas vão trabalhar com jornalismo, quantas pessoas saem da sua cidade e vão trabalhar no lugar dos seus sonhos e vão fazer o esporte dos seus sonhos e vão trabalhar na competição dos seus sonhos, porque sempre foi o meu desejo. E eu queria muito que ela tivesse o orgulho de ver algo que é parte da minha vida hoje em dia, mas ela não teve essa oportunidade, ainda que ela tivesse construído todos os pilares e dado toda a base para que eu pudesse crescer por cima delas, dos alicerces que ela construiu na minha vida. Um pouco antes de eu... Por que ela não viu?
Porque, além do Huntington, e aí eu preciso destacar, ela tinha poucas horas de lucidez mesmo, sabe? Por dia. Eu tenho algumas histórias sobre isso que são histórias marcantes. E eu não gosto de acessar, não gosto de entrar nessas páginas, porque, obviamente, elas são histórias interessantes para as pessoas, mas elas são histórias muito doídas para mim. Mas eu estou aqui para representar e para dar luz e conhecimento a uma doença que não é muito conhecida. Então, eu quero acessar essas páginas. Ela tinha 4 horas de lucidez por dia, e como eu tinha colocado ela num lar para cuidar, num lar de idosos, porque eu percebi que tinha algo errado, né? Que eu ia visitar a minha mãe quase todos os dias, de 2 em 2 dias, e eu via que ela sempre foi muito cuidadosa e que a casa estava muito estranha. E algumas coisas que eu tinha feito de comida para ela, as coisas estavam no fogão ainda, e eu achava aquilo meio estranho, porque ela nunca foi assim. E quando eu e minha prima, né, que era minha madrinha falecida, a gente chegou à conclusão que ela precisava de um cuidado mais próximo, e ela vendo o pai dela, meu tio, com alguns sintomas estranhos, a gente começou a fazer relação que tinha algo a ver com uma doença degenerativa. E nós colocamos ela num lar de idosos, em que ela, no primeiro mês, ela engordou uns 4 quilos, porque, de fato, ela não estava comendo. Ela ficava ali, deitada, esperando a hora que eu fosse aparecer para a gente conversar um pouco. Quando ela foi para o lar, ela teve uma melhora repentina física, porque ela passou a conviver com pessoas, a socializar, e ela passou a se alimentar melhor. E eu combinava com o pessoal da clínica deles me telefonarem quando ela estivesse despertando. E, às vezes, eles me ligavam e eu estava trabalhando, tudo, e eu parava o que estivesse fazendo, para estar com ela, para, às vezes, atravessar a cidade. Não sei quem conhece, mas o trânsito de BH é um trânsito bastante chato, bem complicado, e eu fazia questão de atravessar a cidade para ficar um pouco com ela. E já sabendo que ela estava para despertar, eu fazia um cafuné, um carinho no cabelo alvinegro dela, e obviamente ela ficava muito feliz, e naqueles momentos eram momentos cada vez mais curtos, mas eram momentos que a gente conseguia ter uma troca. Invariavelmente ela pedia para eu cantar o hino do Atlético para ela, eu cantava. Invariavelmente ela perguntava como estava a vida, essas coisas todas. Ela também não teve a oportunidade de conhecer o neto. Que é outra dor. Porque com o Huntington ela teve também um câncer de pulmão. Às vezes eu me pego pensando que talvez tenha sido até melhor, porque ela abreviou o sofrimento. E eu fui muito, muito, muito feliz, e eu sou muito, muito honrado, porque eu tive uma oportunidade, e aí vai até um conselho, de fazer algo que pouquíssimas pessoas tiveram a oportunidade de fazer. De me despedir da minha mãe falando eu te amo. Agora, tudo isso, voltando para o título que eu vi em abril, de perto, era de uma torcida muito apaixonada e de uma torcida muito quente. E eles têm uma música, que é uma música que eu pedi para tocar no meu casamento, que trata, o nome dela é You'll Never Walk Alone. Você não caminhará sozinho, você nunca estará sozinho. No estádio, em abril, muita coisa passava pela minha cabeça. Passava pela minha cabeça a festa das pessoas distantes dos seus pais, porque 30 anos, né? Muitos perderam os pais. E eu ficava ali, por ter uma veia um pouco mais leve, tentando ver no olho das pessoas, e por ser jornalista, e por ser mineiro, né? Mineiro gosta dessas coisas, tentando ver no olho das pessoas e interpretar o que elas estavam vivendo depois de tanto tempo, tendo a oportunidade de festejar algo deles, da comunidade deles, né? Mas sempre com fundo da esperança de que você
não caminhará sozinho, você não estará sozinho, você não precisa estar sozinho. Não é uma condenação. Se hoje, se a doença da minha mãe fosse diagnosticada hoje em dia, ela não seria tratada de forma equivocada. Ela possivelmente não estaria aqui, porque ela teve um câncer paralelo. Mas ela talvez tivesse mais qualidade de vida. Talvez o meu tio, mais ainda, e o meu primo, que está sendo tratado hoje em dia, ele está tendo mais qualidade de vida. Por isso é tão importante a gente ter a oportunidade de trocar, de conhecer, de tocar o dedo na ferida. E por isso é tão difícil para mim. Preciso de óculos. Eu vi na minha mãe a dificuldade da deglutição, sem saber que ela era uma dificuldade de deglutição por causa do Huntington. Eu vi na minha mãe a apatia, a falta de interesse de ir para a piscina, de arrumar a cozinha, de sair de casa, sem saber que a apatia era algo que ela estava convivendo já por causa do Huntington. Os meus primos viram tudo isso também com o meu tio, que também já faleceu. E toda a nossa família viu tudo isso com o meu avô, sem a gente entender nada que estava acontecendo. Hoje em dia, até por estar aqui, até por ter uma voz um pouco mais ouvida, eu faço questão que a gente divulgue, é necessário. Porque tem muita gente que está em casa que não tem ideia do que está acontecendo e a gente, às vezes, acha que é apatia, que é preguiça, que era o que eu achei várias vezes, quando eu via que o que eu tinha cozinhado para ela ontem continuava lá, e eu falava, minha mãe está estranha, acho que ela está meio preguiçosa. Não era preguiça, quem dera se fosse. Era algo muito pior. A minha função hoje aqui é trazer para vocês essa voz, lembrar que é possível, é importante não caminhar sozinho, porque hoje tem apoio. A Associação Brasil Huntington está com as mãos estendidas. E ainda ontem à noite, quando eu estava lendo e pensando em algumas coisas que eu tinha para falar aqui hoje, e que eu já mudei 30 vezes, ontem à noite eu entrei no perfil de novo para ver se eu tinha algum conhecido que seguia, por indicação minha, por eu ter repostado alguma coisa e tal. Tem o meu filho, que tem 24 anos e que hoje é jornalista. Não sei se eu tenho o Huntington. Ele também não sabe, obviamente. Mas ele já tem, aos 24 anos, a oportunidade de estender a mão e sabe que do outro lado a mão dele vai ser acolhida. Obrigado, gente. É esse abraço mesmo que a Gladys e a doutora Cristina está dando no Mário Marras, que a Associação Brasil Huntington também quer te dar, Mário. Quebrando o protocolo, eu preciso de dizer algumas coisas. Essa relação maravilhosa e tão pura de mãe e filho jamais será quebrada por Huntington. Para todos nós, eu creio que talvez mais de 90% das pessoas que estejam aqui sejam familiares, pessoas que convivem, né? Como eu também. Nós sentimos o nosso coração pulsar com as suas palavras. E queremos te abraçar mesmo. E te dizer o seguinte, de alguma forma, né, por uma força que você acredite, ou por essa força,
dessa ligação de mãe e filho, de alguma forma, você deu a ela, sim, orgulho. E ela, de alguma forma, presenciou o que você faz hoje. Não fisicamente, como você gostaria, e tanto se entristece por isso. Mas todo esse afeto que você transmite e coloca na sua fala é a prova de que ela permanece, né, ligada a você, por esse amor. Não por Huntington, mas pelo amor. Né? E você trouxe a frase, você nunca estará sozinho. Né? Então, você nunca estará sozinho. A Associação Brasil Huntington estará com você sempre. E todos nós que estamos aqui. A gente agradece muito pela sua fala e a sua partilha.